sequência à série de entrevistas no Da Janela sobre a coleção Contando a História de Ribeirão Preto, eu converso hoje com o jornalista Ferraz Júnior, que é responsável por 2 livros desta coleção, ao lado de outros colegas. Tudo bem, Ferraz? Tudo Obrigado bem. por aceitar o convite e vir até o Da Janela para falar um pouco desse trabalho, né? Que eu não sei, te convidaram, te passaram os temas sem você selecionar? Como é que foi essa escolha aí? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, né? Com você, um prazer enorme estar contigo. E um prazer enorme também participar desse projeto, né? Eu me sinto um privilegiado, uma vez que eu estou num grupo de pessoas que foram convidadas para resgatar um pouco da história de Ribeirão Preto, num mosaico de 40 peças, cada um contando um aspecto, uma nuance da história de Ribeirão Preto. E 2 dessas peças desse mosaico ficaram para mim, que é o volume 8, né, a Pequena Paris e o Crack de 29, e o volume 16 também, que é a USP, ou seja, a chegada da USP em Ribeirão Preto, né, a revolução que foi para o ensino, a vinda da USP para cá. E a coisa foi muito engraçada. A Érica Mêndola estava sabendo do projeto, tudo tal, e perguntou se eu não estava afim, tudo tal, que estavam querendo... A Érica ficou aqui com as artes, né, perfis, que tem tudo a ver com ela, né? E ela disse, Ferraz, tem um projeto assim, você não está afim de fazer? Eu digo, pô, legal, não sei o que, ela me indicou. Aí a Matilde, na sequência, me chamou, e a gente participou de 2 reuniões para levantar os temas que faziam a história de Ribeirão Preto, né? E nesses temas, já tinha, mais ou menos, quando eu fui para essa reunião, já tinham levantado os temas da USP e da Pequena Paris. E eu me candidatei a escrever esses 2 por questões óbvias. A USP, porque eu trabalho na USP. Claro. Né? Então eu teria acesso muito mais, digamos assim, facilitado, em função de estar dentro da própria universidade, às fontes de pesquisa, né? Os documentos necessários para a gente estar escrevendo a história da chegada da USP. E com relação à Pequena Paris e o Crack de 29, pega um período de Ribeirão Preto, que é de 1870, 1890 até 1930, mais ou menos, que é o período da modernização da cidade, da urbanização de Ribeirão Preto, que é um processo que as principais cidades no Brasil, como eco do que estava acontecendo na Europa, passaram a se transformar, passaram a ter no seu espaço urbano todo um processo de modernização, né, em função do modelo de Paris. E eu fiz um pouco desse trabalho quando eu estava fazendo a minha monografia para a conclusão do curso de especialização na Barão de Mauá, sobre cultura, história e sociedade, então, e o objeto de estudo foi a criação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, da Orquestra Sinfônica na Ribeirão Preto de 1930. Então eu já tinha dado um pouco do mergulho nesse período histórico de Ribeirão Preto, com viés na música apenas. Aí eu aproveitei que eu já tinha um pé lá, através dessa história, vamos voltar a pesquisar esse período da história de Ribeirão Preto. Então foi assim que os 2 temas foram para você. Foram para mim. Não, eu tô brincando porque assim, passaram algumas pessoas por aqui já e a gente deseja que todos passem, né? Porque é uma forma também da gente trazer o tema, né? Os temas, né? Que serão resgatados. E muita gente, 2 coisas foram colocadas aqui. Uma é assim, olha, Cris, esse daqui eu escolhi, mas esse daqui chegou e foi um desafio, tudo bem, eu vou pegar e vou tocar esse desafio. Algumas pessoas já estavam envolvidas de alguma forma, né? A Kátia, por exemplo, já tinha feito um documentário na IPTV de um dos projetos dela, então isso ia ser um facilitador. E em alguns casos a pessoa às vezes tem, por favor, me ajuda lá, você vai fazer esse tema, então por isso que eu brinquei, falei, te deram esse tema ou você escolheu o tema? Mas é bom quando você une os 2, né, Ferraz? Assim, o desafio de você fazer a pesquisa nova e ao mesmo tempo de você já ter trabalhado com esse tema de alguma forma, que isso é um facilitador, né? Sem dúvida, até porque você, com o conhecimento que você já adquiriu até aquele momento sobre, né, os assuntos que você está tratando, você tem condições de saber o que precisa ser investigado mais a fundo ou não, para poder complementar, né, para poder você buscar informações que complementem, que formem, digamos assim, o cenário daquela época, né? Agora, esse não é o teu primeiro livro, né? Não, você já tem o da Zeferina. Isso. E
Lá você escolheu uma história, né, para contar, e necessariamente uma história que você colocou num livro e depois esse livro foi publicado. Aqui o percurso, a trajetória é um pouco diferente, porque já existe um projeto direcionado para que esse trabalho vá para as escolas. Exatamente. Né? Então, assim, como é que está nessa fase da pesquisa, de levantamento de dados? Você já fica preocupado com isso? Como é que está sendo o processo de produção desse livro? Muito diferente do primeiro que você fez? Como é que está sendo isso para você? Olha, na verdade, não é muito diferente porque você tem o trabalho da pesquisa em si, né? Você tem que ir atrás de fontes, de documentos, né? De entrevistas, de pessoas, né? que sejam personagens, né? Atuantes naquela história, enfim, na formação daquela história. Foi assim com a Zeferina. Eu fiz entrevista com a mãe dela, fiz entrevista com pessoas que cercavam a vida da Zeferina, tal, para poder ter condições de desenhar, né, toda a sua trajetória de vida. Além dos documentos, além, enfim, de material publicado em revistas, em jornais, material que saiu em TVs, que a gente teve que ouvir, que pesquisar, que ler, para poder montar a história dela. Nesse caso é a mesma coisa, você tem que ir atrás de documentos históricos, né? A USP, principalmente, é muito cheia de documentos, né? De leis, de decretos, né? E por aí você vai montando a história. E tem também algum trabalho que já foi feito de resgate da própria história do campus, por exemplo. O campus é riquíssimo em história aquilo ali, porque é a Fazenda Monte Alegre que foi a principal produtora de café no auge do café, que era do Francisco Schmidt, aqui em Ribeirão Preto, né? E aquilo ali depois virou Escola Prática de Agricultura, quando o café, né, teve a quebra da Bolsa de Nova York, o café... E que tem uma relação direta com outro tema também, né, que é o crack de 29. Exatamente, tá? exatamente. Só que no livro da USP eu não vou falar do crack, do café. Eu já vou pegar a Escola Prática de Agricultura, que é o segundo momento da Fazenda Monte Alegre. Tá. Né? Que o Estado encampou aquilo ali para montar a Escola Prática... É a história da escola mesmo, né? A Escola Prática de Agricultura. Né? E na Escola Prática de Agricultura foi construído o prédio onde funcionava a Escola Prática de Agricultura, que é o prédio hoje da Faculdade de Medicina, o prédio central da Faculdade de Medicina. Né? Então, mas eu te perguntei essa história da diferença do processo de produção, porque quando você pensa no público que você tem direcionado para essa leitura, né, porque a ideia do projeto, uma das ideias, óbvio, além do resgate, é fazer com que os jovens se interessem e conheçam a história, né? Então, assim, a pergunta foi no sentido de perguntar para você o seguinte: muda alguma coisa na hora que você está fazendo o processo? Muda. Para onde você vai levar? O que muda não é no processo de pesquisa, de levantamento, de apurar os dados. O que muda é na hora de escrever. Que você transformar aquele material que você apurou, que você levantou, em texto final, né, que é um trabalho de carpintaria. Com o livro da Zeferina, eu tive uma proposta diferente. Eu fiz o livro em capítulos pequenos, quase que um pré-roteiro para cinema. Então você lê assim, você consegue visualizar em passagens curtas a trajetória da vida dela, quase que um pré-roteiro de cinema e tal, e eu quebrei, eu pus em 3 partes o livro da Zeferina. A primeira parte é mostrando já ela no auge dela, tal, a segunda parte que é quando ela nasceu, a história de pobreza dela, que ela vem como cortadora de cana, como empregada doméstica, e vai, até ela começar a correr. E o terceiro a terceira parte do livro, então, falando sobre as conquistas dela com a vitória. Então, a malharia que ela montou, a grife que ela montou, né, as coisas que ela fez, que ela produziu em função disso, por exemplo. Quer dizer, você delimitou bem as divisões, né? Então eu fiz um trabalho, eu quebrei, né, no tempo, eu fiz uma coisa diferente. Nesses livros, não, tem que ser uma coisa mais didática. Né, porque a proposta é levar para alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Então você tem que fazer um trabalho mais voltado para o didatismo, sem ser um livro chato. Então você tem que contar a história, né, de uma maneira curiosa. Né? Contar a história mesmo. É contar a história. Ô, Ferraz, e assim, fora o detalhe, né, de que a história da Zeferina, com todo respeito, é muito importante, mas ela é um período bem menor com relação à densidade e o tempo da história. Né? É uma pessoa. Do que você está fazendo agora. É muito mais complexo, né? Exatamente. Então, talvez o sofrimento
eu pergunto assim, a pesquisa tudo bem, você tem que levantar tudo, tá lá. Mas se nesse momento você já fica preocupado, meu Deus, será que vale a pena a gente buscar tanta pesquisa para depois fazer um processo de delimitar o que a gente pesquisou, direcionar e depois ainda vem a edição do conteúdo que você coloca, que você escreve. Não, mas é fundamental. É muito complicado, né? Mas você não pode abrir mão de não pesquisar, você tem que ter tudo. Tem que ter tudo, né? Tudo que você puder pegar. A dor, né? Tudo que você puder pegar de informação, né, documentada, evidentemente, você tem que pegar, você tem que ir atrás. Aí você começa a garimpar. Né, em função, você cria um foco, né, você cria uma linha central na escrita, né, na proposta do livro que você vai fazer. No livro da USP, por exemplo, eu estou tendo que fazer ele também em duas partes. Por quê? Porque você não pode falar da USP, da chegada da universidade, da transformação da Escola Prática de Agricultura em campus, do processo de reflorestamento do campus, porque não tinha mata nativa lá, né? Porque era só café. Então teve um processo de reflorestamento do campus, mas esse reflorestamento não foi feito ao Deus dará la louca. Foi feito um trabalho de pesquisa para saber quais eram as árvores nativas que tinha na região. A partir daí foram buscar um banco genético nas margens do Rio Pardo, onde quer que seja que tivesse. Então, é um trabalho minucioso de reflorestamento. Então tem todo um processo de construção do campus. E você não pode deixar de fora. E que tem que falar. E dentro desse processo existem personagens que foram importantíssimos. Professores que foram importantíssimos, né, docentes que foram importantíssimos, fundamentais para que o campus fosse do jeito que é. Então a primeira parte do livro eu estou contando a história do campus, a trajetória do campus, a criação das faculdades, né, das unidades de ensino, essa coisa toda, a questão do reflorestamento, da criação do lago, enfim. E tem também a segunda parte do livro, que são os personagens. Aí eu vou falar do Zeferino Vaz, que foi o grande mentor do campus da USP, da vinda da USP para Ribeirão Preto, foi o primeiro diretor da Faculdade de Medicina, né? Da Glete de Alcântara, que foi a primeira, que foi ela quem o professor Zeferino chamou, convidou para ser a fundadora, digamos assim, para montar a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Então ela é uma personagem importantíssima. Tem o Maurício Rocha, que foi um professor da Faculdade de Medicina aqui, que foi o cara que criou simplesmente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Então tem coisas muito importantes. Muito importante. Então, e aí eu quero retomar aqui uma questão assim, que é a história do projeto, né? Que o Lau teve aqui e deixou claro assim, às vezes as pessoas falam assim, 30 e poucos livros, 40 e poucos livros, será que é um projeto muito caro, se tem que se investir? Então nós estamos falando de 2 livros, aliás, nós falamos mais de um, na verdade, né? O quanto é denso, o quanto você tem que se empenhar, né? Vocês não têm tanto tempo assim, né? Existe um tempo meio que limitado, apesar de que o jornalista está acostumado a trabalhar sob pressão. Sob pressão, mas mesmo assim, né? Aliás, é como eu produzo. E quando você diz assim, Cris, eu não posso deixar nada na pesquisa de lado, né? Eu tenho que pegar tudo, aí depois tem que colocar tudo na mesa, aí depois dizer, é isso, um pouco disso. Quer dizer, é um processo muito complexo. Então, assim, isso demonstra o quanto esse projeto é um projeto audacioso no bom sentido da palavra, o que é muito bacana, né? E o quanto, às vezes, os recursos financeiros para projetos educativos, ou de livros, ou de cultura, às vezes não são suficientes, né? Porque fala, pegamos tanto da Lei Rouanet, porque o projeto tem o apoio da Lei Rouanet. Só que assim, você vê a editora Funpec, que é uma das editoras responsáveis, e a editora Coruja, que estão fazendo esse trabalho juntas aí, quer dizer, a Lei Rouanet foi o começo, né? É um pouco do dinheiro para se começar o projeto. Mas o projeto depende ainda de recursos para continuar, para ser levado para as escolas, para ser publicado e uma série de outras coisas, né, Ferraz? Como é complicado, né? É muito difícil. Você está num país em que se constrói ainda uma mentalidade de investimento cultural, né? E a Lei Rouanet é um facilitador disso, porque as empresas não desembolsam, né, recursos para investir, elas simplesmente desviam, entre aspas, oficialmente, parte do imposto de renda devido ao governo para aquele projeto. Aí você pega um recibo daquele projeto que é cadastrado ao Ministério da Cultura, você pega um recibo daquele projeto e comprova na Receita Federal que aquele recurso que deixou de ser pago no imposto devido,
ele foi aplicado aqui. Então a empresa não tem gasto nenhum, simplesmente é como se o governo pegasse do caixa dele e entregasse. Na verdade, em vez do governo fazer isso, a empresa faz isso. Né? Ela delegou para as empresas fazerem isso. Então, é difícil porque não existe ainda uma mentalidade, isso que é. Entendeu? Empreendedora de investimento das empresas. Muitas empresas, as grandes empresas, investem em projetos grandes, né? Agora, projetos localizados. E às vezes projetos reconhecidos já, isso, né? que você tem nomes famosos, artistas famosos, enfim. E projetos localizados é complicado, porque eles sofrem também. Principalmente se esses projetos, né, demandam recursos elevados. Né? Um projeto desse, eu não sei quanto ficou, mas com certeza não é barato, digamos assim. Não é. E assim, são 44 títulos, 3 mil exemplares por títulos, 132 mil livros. Quer dizer, é muito material mesmo, porque para atender a demanda das escolas, né, é uma quantidade grande. E o livro não pode ser de qualquer coisa, né? Que nem o livro da Zeferina, não pode ser qualquer livro, qualquer maneira. Porque se o aluno pega um material também que, infelizmente, tem isso, né? De qualidade muito inferior, isso... As imagens, e uma série de coisas editoriais aí e técnicas que dependem de grana. Por exemplo, o livro da Zeferina que eu fiz também foi com base na Lei Rouanet. Eu consegui aprovar o projeto na Lei Rouanet, o projeto foi aprovado com valor X, eu só consegui 50% daquele valor. Entendeu? E o resto tem que ser ou vendendo o livro, ou os amigos ajudando. O que eu fiz? Eu fiz a metade do projeto que foi aprovado. Eu não deixei de fazer. Mas não deu para fazer como você gostaria. Exatamente, porque o projeto contemplava a produção de um documentário da vida da Zeferina. Entendi, você fez o livro. Eu fiz o livro. Ô Ferraz, talvez por isso que as coisas fiquem tão boas às vezes. Mas não deixei de fazer, eu fiz, entendeu? Claro. Eu acho que esse projeto ele é muito bom, ele é fantástico, a ideia é maravilhosa, é uma ideia a ser copiada por outras cidades, por outros municípios no Brasil. Eu acho que ela é um projeto muito bom para não dar certo, entendeu? Vamos fazer um intervalo, a gente volta para dar continuidade? Vamos. Então tá. Ô Ferraz, mas assim, ó, eu acho que a gente voltando aqui, né, no Da Janela para continuar tocando nessa coleção, contando a história de Ribeirão Preto, porque eu acho que assim, a gente tem algumas contribuições para fazer, né? E quando a gente pensa que a gente tem a oportunidade de contribuir, eu acho que o que vem depois, que são os desafios, né? Os recursos financeiros que a gente estava meio que lamentando aqui, às vezes esses desafios, mas eu acho que são esses desafios que enriquecem, né? Os projetos, não é? Sem Tudo dúvida. que está mais à margem parece que é mais valoroso. Será que isso é mal de jornalista? É porque tem instiga, né? Será que isso é mal de jornalista? Jornalista gosta de sofrer? Eu acho que sim. Tem um lado meio masoquista, assim. Não é? A gente gosta de questionar, a gente quer falar, tudo, mas a gente faz. Tem importância. É verdade. E a gente estava comentando que é justamente isso. Projeto concluído, né? Os livros publicados, lançamento, tudo certinho. Aí vem uma outra etapa, que é a etapa de dizer, ó, estamos aqui, né? Nós temos um trabalho aqui, nós precisamos levar esse trabalho para uma outra geração para ser realmente um legado, né, da história de Ribeirão Preto. E como é que é isso para você, assim, quando você, por exemplo, o livro que você escreveu da Zeferina, tem já esse pensamento? Onde é que o meu trabalho foi? Em que ele contribuiu? Como é que funciona isso na cabeça? Cada um é de um jeito, mas só para a gente entender um pouco esse processo para você. Eu acho que o livro, quando sai, né, que é publicado, que é lançado, ele adquire vida própria. Liberou, ele vai, aí ele faz uma trajetória dele. E a trajetória dele é dele, assim, né? Cada livro tem uma trajetória como um filho, né? Chega uma hora que o filho sai de casa e vai para a vida e vai viver a vida dele, vai fazer a sua história. Eu acho que os livros têm um pouco disso. Às vezes boa, às vezes ruim, sim, mas a sua história. A sua história, né? Individual. E nunca um é igual ao outro. Eu acho que os livros têm muito disso, né? E muitas vezes você não tem retorno daquilo que está acontecendo. Muitas vezes um livro vai parar numa biblioteca do Rio Grande do Norte e lá ajuda a contribuir. Uma menina lê aquilo, a história da Zeferina, e de repente ela descobre que ela quer ser corredora. E ela vai fazer daquilo ali o estímulo para correr, tal.
Né? E se um lê, né? Como foi a história da Zeferina, né? É. Ela começou a correr porque ela viu a Rosa Mota correndo e ganhando 6 vezes a São Silvestre seguida, assim, então ela disse, é isso que eu quero fazer. Então ela começou a correr depois de virar famosa, depois de ganhar, de bater recorde, de ganhar a Olimpíada, tudo tal, que ela foi, de ganhar a Olimpíada, não, desculpa, de ganhar maratona, tal, né? De São Paulo, de Curitiba, que aí ela foi conhecer a Rosa Mota, né? Mas quer dizer, a Rosa Mota jamais podia imaginar que uma menina pobre, catadora de cana-de-açúcar, baixinha, mirradinha, do interior do Brasil, se ia se inspirar nela. Mesmo assim são os livros, exatamente, ia chegar onde chegou. Assim são os livros, cada um tem sua vida própria. Isso é interessantíssimo. Aqui é mais ou menos direcionado no projeto do Lau. Por quê? Porque eles têm uma finalidade, é chegar aos bancos das escolas. Chegar para cada aluno na escola. Né? Agora, o que cada aluno, como essa história vai bater dentro de cada aluno, aí é o mistério. É um mistério, é verdade. Ô Ferraz, a gente estava comentando aqui também a história do desafio do livro, né? E nós sabemos que nessa época de internet e o quanto se debate a questão da leitura e do leitor, né? E que é mais um desafio para o livro a questão estética e de diagramação, né? Tem uma diagramação que, claro, vai ser cuidado aí pelas editoras e que conhecem bem do que fazem, mas assim, é um outro desafio você preparar um livro, o conteúdo dele, e depois você pegar esse conteúdo, trabalhar toda a parte estética, de imagem, para um jovem ter vontade de ler e de folhear o livro, né? Que faça com que o jovem saia do computador, né? Exatamente, do seu iPhone e tudo tal, e vá pegar e se debruçar num livro, né? Daí a importância do professor, né, e do diretor trabalhar essa questão dentro da escola mesmo, dúvida, na atividade de aula, né? Sem dúvida. De alguma maneira, claro que usando até a internet para que ele chegue próximo do livro. A internet vai ser até um caminho. Pode ser até um caminho, mas sim. São muitos desafios, né? São. E o que você acha, de que forma que você acha que o teu livro, que você está contando, vai fazer assim na cabeça dos jovens, dos leitores? O que você acha que vai pegar aí, que vai atrair mais os leitores, Ferraz? Tem alguma coisa? Eu acho que no caso tanto no caso da USP quanto no caso da Pequena Paris, né, na Petit Paris, foi o período que Ribeirão Preto foi chamado de Pequena Paris, são as curiosidades, as peculiaridades da própria história que vão despertar o interesse, né? Que vão fazer com que puxa, que legal, aconteceu isso, eu não sabia. O distanciamento assim, mesmo, né, dessa história para o jovem. Então ele diz, pô, aconteceu isso aqui, olha só, então, né, o campo surgiu assim e tal. Né? A Avenida Saudade foi a primeira rua a ser calçada em Ribeirão Preto, eu não sabia disso. Então tem coisas assim que vão chamar a atenção né? Como surgiu a questão da urbanização, com os postes com energia, né? com luz, né? É muito interessante, nessas particularidades, eu acho que vão ser o grande gancho para o aluno se interessar em ler os livros. E como é que está sendo para você assim? Você, apesar de conhecer, né, você falou, olha, as duas histórias têm uma relação direta. Uma porque eu estudei e a outra porque é o meu local de trabalho, então eu já tenho uma relação direta. Mas tem já fatos que você levantou, que você não conhecia, coisas assim muito diferentes que não são muito publicadas, você já está nessa fase de já ter percebido partes da tua pesquisa que traz aí novidades dentro já do trabalho, porque assim, ao mesmo tempo que fazer a USP é interessante, é fácil, porque você está lá, ao mesmo tempo é complicado, porque justamente por ser uma história já conhecida e levantada. Né? Então, como que você vai garimpar o conteúdo para colocar no livro? Toda vez, quando eu chego nos departamentos, que eu chego para as pessoas nos departamentos e me dirijo dizendo, olha, eu estou fazendo, daí eu explico o que é, estou fazendo um livro assim, 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 tal, papá. A história eu tenho, né, está nos documentos. Agora eu queria pegar a curiosidade, aquilo que não é publicado, aquilo que foi pouco contado, aquilo que é de bastidor, né? Aí a pessoa, então tá, conversa com tal pessoa que ela sabe, conversa com a fulana de tal, que foi a primeira funcionária das faculdades, não sei o quê, papapá, ela tem coisas assim. Então são artimanhas que a gente usa para resgatar histórias, né, que dão um molho, né, no jargão jornalístico, que dão um molho ao texto para que ele fique gostoso de ser lido, né?
fique curioso. Então, são esses aspectos assim que a gente levanta. E aí tem uma coisa, você, apesar de estar trabalhando na Rádio USP, tá na USP, você foi um homem muito tempo de televisão. Né? E apesar de que na TV as pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam que a gente não escreve, mas que escreve às vezes no dia a dia, no cotidiano, de uma maneira, mas a gente o tempo todo tem que estar exercitando a contada de história, né? Como é que está sendo para você esse processo? Você já, a leitura da escrita do livro, do impresso, você já se libertou? Porque assim, é complicado você ter por exemplo, se fosse para eu escrever um livro, né, eu teria dificuldade porque o meu texto, ele tem uma característica própria de TV. Né? Como é que é para você trabalhar isso? Já deu para se libertar um pouco da TV? Deu bastante? Já. Você ainda Já, porque eu saí da mídia TV e voltei para mídia jornal. Quer dizer, antes de TV eu já tinha feito jornal. Né? Eu tenho tido, na minha trajetória profissional, eu tenho tido sorte com relação a outros colegas, porque eu transitei em todas as áreas do jornalismo. Eu fiz rádio, eu comecei com jornal, na época da faculdade eu fiz estágio em jornal, eu fiz estágio em rádio. Né? Quando eu me formei, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi TV, para você ter uma ideia. Olha isso. Eu já tinha passado na faculdade por rádio e jornal, mas ia para a redação, para escrever, para apurar, para fazer notícia, entendeu? Minhas matérias não saíam assinadas porque não podia assinar texto de estagiário, mas o colega revisava o texto e publicava com o nome dele, ele assinava minhas matérias. Aconteceu isso na época da faculdade. Você deu uma transitada aí. Ao longo da minha vida, quando eu morei em Porto Alegre, eu morei 7 anos em Porto Alegre, eu trabalhei na TV Cultura de Porto Alegre, de manhã. Como jornalista, né, a gente podia acumular 2 empregos em função da carga horária. Eu trabalhava de manhã na TV Cultura lá e à tarde trabalhava no jornal Correio do Povo. Né? Então você misturou a escrita, bem, eu sempre exerci a escrita. Então quando eu saí da TV aqui em Ribeirão Preto, que eu fui para o jornal, não foi uma transição dolorida, foi uma coisa meio que fácil de fazer, né? Porque eu já tinha... Foi tranquilo. Talvez essa facilidade, né? Ir e voltar. E do jornal impresso, para escrever para a revista, tudo tal, para o livro, é um pulo, né? É um pulo. Você vai, aliás, eu acho que é até mais fácil, porque no jornal você tem que reduzir tanto às vezes, sintetizar tanto às vezes para dar notícia. E quando você tem liberdade de colocar um pouco mais daquilo que você pesquisou. A gente meio que se perde, sabia? Porque você está tão acostumado a ser sintético que quando você tem a possibilidade de não ser sintético, você não sabe não ser sintético, entendeu? É complicado. Verdade. Aí você começa meio que se perder, aí você quer voltar para ser... Aí, nesse exercício de vai e volta, você termina achando o meio tom, assim, o seu próprio estilo. Na verdade é o papel do jornalista, né? Transitar aí, aprender ali, aprender aqui, escrever aqui. Que fase que você está exatamente dos 2 livros? Pesquisa. Você já começou a sentar para desenhar algumas coisas de escrever ou você está na fase da pesquisa? Não. Eu já tenho muita coisa escrita. Escrita. Porque como nos 2 livros, principalmente da USP, é muito cronológico tudo, né? Então tem condições de ir apurando e escrevendo. Dá para fazer isso, entendeu? Então é como tá. O livro da USP, eu acredito que eu tenho entre 60% e 70% dele já apurado e escrito. Né, assim, naquilo que eu considero sendo o texto final já para ir para o editor, para ele, entendeu? Então eu tenho mais ou menos 60%. Do livro da Pequena Paris lá, eu devo ter uns 40% a 50% já. Você sabe que um dos acordos que eu fiz com o Lau aqui foi o seguinte, eu ia trazer todo mundo para entrevistar e descobrir como é que estava o processo de produção, para ele não ficar preocupado. Aí você termina o programa, você liga para o Lau. Lau, anota o Ferraz aí. Ferraz está produzindo. Está produzindo, fica tranquilo. Obrigada pela entrevista, Nossa, Ferraz. Eu que agradeço mais uma aqui. vez. Nossa, um grande prazer. Na hora que terminar, que publicar, quem sabe você volta para a gente poder mostrar depois o resultado, tá bom? Com o maior prazer. Obrigada, viu?